Tudo e qualquer momento dentro da arena tem sempre uma bitola ética. O toureiro tem que abordar o touro de frente. Se não o fizer, está a falhar ao respeito na ideia de exposição ao touro. O touro tem que ter vantagem para o colher e tem que ser o exercício da razão que lhe permite não ser colhido. O banderilheiro é a mesma coisa, o toureiro é a mesma coisa. A análise do espectador que está na bancada é exatamente a mesma coisa. É um espetáculo ético, mas é um espetáculo de tal forma ético em que não conseguimos prescindir de infligir dor ao animal. Pela verdade. A decisão que o Estado tomaria resultaria de um processo democrático com base na própria Constituição, que tem regras sobre como legislar sobre as variedíssimas matérias em que as pessoas se podem colocar. Agora, os direitos fundamentais não são absolutos. Não há um único direito fundamental que seja absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Mesmo ele tem que ser harmonizado consigo próprio e com outros direitos fundamentais. Isto é claramente contrário àquilo que é a lei, porque a lei diz que a cultura não é do Estado, mais que isso é um direito fundamental, e cita aqui Jorge Miranda, enfim, um dos pais da nossa Constituição, que nos diz que os direitos culturais são direitos fundamentais, logo não são direitos de cada cidadão que não podem ser retirados por terceiros, por qualquer tipo de decisão de votação. Já repararam que quando se qualifica tão facilmente a tauromaquia como um espetáculo violento ou de violência, ele não provoca violência nas pessoas que o vê? Ele não é um espelho de violência, nem é um mobilizador de violência? Nós fomos evoluindo civilizacionalmente no sentido de prescindir sempre que possível da violência. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Perguntar Não Ofende nunca quis ter um estilo de um prós e contras. Não porque o seu autor tenha qualquer dificuldade em definir-se, mas porque o objetivo principal deste podcast é mostrar que todos os assuntos são dignos de um debate racional que não sirva apenas para mobilizar um lado contra o outro. Não é ingenuidade. É uma tentativa de devolver alguma sanidade ao espaço público num tempo em que a gritaria se sobrepõe ao pensamento estruturado e disciplinado. Se há tema que parece despertar enormes paixões, é o da tourada. E é por isso mesmo que resolvi estrear com ele o modelo de debate no Perguntar Não Ofende. E para tornar tudo isto ainda mais arriscado, fazê-lo em público, na nossa terceira edição ao vivo, no São Luís. A ambição não é pequena. Quero fazer o primeiro debate sereno, inteligente e sem insultos sobre as corridas de touros. E os dois convidados vão ajudar. Eles são Pedro Delgado Alves, jurista, deputado do PS e um dos autores das leis que criminalizaram os maus tratos dos animais de companhia, deixaram de equiparar os animais a coisas e proibiram animais selvagens nos circos. E Álvaro Milheiro, formado em filosofia, professor e especialista em marketing e dirigente da ProTouro, federação que tem organizado a defesa das atividades taurinas em Portugal. Este debate não será para procurar o deslize ou a frase infeliz que confirma o que cada um de nós julga saber sobre o lado oposto. Disso está o espaço público cheio. É para cada um ouvir de boa fé a posição de que discorda, mesmo que ela lhe pareça indefensável, e acreditar, coisa cada vez mais difícil, que do outro lado pode estar uma pessoa decente. É para ser desinteressante para os fanáticos. Sei que nos peço a todos o impossível, mas o que se quer é desligar por uma hora o indignómetro e despertar por uma hora a capacidade absoluta de ouvir, pensar e argumentar. Para não resumir todo este debate a um combate entre censores e torturadores, acreditando que entre uns e outros há razões que nos escapam. Talvez queira ser tão ecuménico por ter, nesta matéria, uma posição deslocada do mainstream do meu espaço político. Mas acredito que merecemos um debate onde a convicção e a paixão não se confundam com a intolerância intelectual. Sendo moderador, não faço desta vez uma introdução opinativa. O contraditório está garantido, não precisam de mim para ele. Apenas deixo os limites do debate. As corridas de touros, a ética em relação ao bem-estar animal, o papel das tradições na nossa relação com a natureza e os limites do Estado na definição do que é culturalmente aceitável. A empreitada é grande, vamos a isso. As regras são simples. Cada pergunta minha será preferencialmente dirigida ao Pedro ou ao Hélder, de
forma alternada. Um tem mais ou menos 4 minutos para responder, o outro os mesmos 4 minutos para replicar e o primeiro 2 minutos para contra-argumentar. O que quer dizer que, apesar de cada um não ter o mesmo tempo em cada pergunta, os dois terão igual tempo no debate. No fim, o público terá a oportunidade de dirigir as suas perguntas aos dois intervenientes. Pedro Delgado Alves e Hélder Mulher, começo por vos agradecer por terem aceitado este meu convite, esta minha difícil empreitada, e começo por ti, Pedro. A frase "tourada não é cultura, é tortura" assume que cada ato cultural corresponde a uma posição ética indesmentível. Isso foi assumido na frase da ministra Graça Fonseca, quando disse que isto era uma questão de civilização. Não há aqui uma posição de arrogância de quem recusa sociedades culturalmente plurais? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vamos tentar, de facto, ser calminhos. Mas eu diria que a frase parte de um pressuposto que não é necessariamente correto. Isto é, tourada pode ser simultaneamente cultura e tortura. Ou seja, manifestamente é uma manifestação cultural, não é inegável, é enraizada em vários locais, não só em Portugal, em vários locais que partilham o mesmo tipo de atividades. E, portanto, tentar uma dicotomia que deixa de fora do âmbito das atividades culturais ou até do conceito de cultura é um mau começo para o debate. Porque, acima de tudo, o debate deve procurar identificar-se numa sociedade democrática que organiza e articula, harmoniza os direitos constitucionais, os direitos constitucionalmente protegidos, entre os quais o direito constitucional à cultura. Negar desde logo esta qualificação é um mau começo de conversa, porque o ponto deve partir do pressuposto de que há uma cultura, há práticas culturais associadas diretamente à atividade tauromáquica, ela própria e tudo o que lhe está associado, e que é o conteúdo destas atividades que, por ser censurável, por razões a que lá iremos, que tem a ver também pela valorização que cada vez mais fazemos de outros aspectos éticos, jurídicos, filosóficos, sobre qual deve ser o relacionamento entre os seres humanos e os animais e qual deve ser o papel que o direito deve desempenhar a protegê-los, torna, ou pode tornar, para quem é contrário à atividade tauromáquica, proibida ou de afastar a sua realização ou a sua realização em determinados moldes. Agora, também a qualificação como cultura ou como prática cultural, daí não retiramos que ela seja unânime, que ela seja de aceitação consensual no todo da comunidade política em que estamos. Depois acho que vamos falar sobre isso, inevitavelmente, pelo facto de ela poder ter uma dimensão regionalizada, de poder estar enraizada em determinados locais e noutros não, de cada vez mais haver eu não atrevo-me a dizer, um repúdio de algumas das práticas associadas à tourada, por um lado, e também um decréscimo da frequência e da participação nos espetáculos culturais associados ou na própria atividade tauromáquica, portanto, demonstrando que a qualificação e a dinâmica da atividade cultural também não é estática, isto é, ela vai evoluindo com o tempo, e eu penso que evoluiu a um ponto de começar a ceder perante outros valores, perante outras necessidades que se começam a impor. E eu acho que é nesses termos que devemos focar o debate. Não penso que seja uma questão também de arrogância, porque eu acho que dizer que aquilo que divide ou que separa quem apoia ou quem é contra a prática tauromáquica é uma questão civilizacional, até está a colocá-la corretamente. Tem a ver com a concepção civilizacional que queremos, que perfilhamos, legítimas ambas ou não. Isso depois é o que, no fim de um debate democrático, se decidirá. Mas uma pessoa colocar esse ponto de partida dizendo, bom, considero esta uma questão civilizacional, na minha civilização não gostava de o ter, não significa que haja menos espírito democrático, significa apenas que pelos caminhos em que uma democracia se organiza de forma a ser plural, no passado, no presente e no futuro, sempre houve, sempre haverá certas atividades que não aceitamos ou que deixamos de aceitar como válidas. Se olharmos para um caso, enfim, equiparável, enraizado em determinados círculos no Reino Unido, a caça à raposa, que também era uma manifestação cultural, também tinha um impacto na vida animal, mas a certa altura o consenso social foi noutro sentido e deixou de dar-lhe a proteção a determinadas práticas culturais e materiais e atendo ao longo dos tempos. Hélder. Obrigado, mais uma vez pelo convite também, Daniel. De base concordamos com a mesma lógica, estamos a falar de uma manifestação cultural, estamos a falar de uma dimensão patrimonial portuguesa única, tem até aí um caráter distintivo importante. Eu não gosto muito da ideia de jogos identitários, na ideia que a manifestação é identitária, tudo tem que se basear numa ideia de identidade. Ela é importante na qualificação de cultura, na qualificação de liberdade dessas comunidades, sim, e também na importância que ela tem na transposição
dessas comunidades e dos seus valores dentro de um regime de livre e diverso. E daí a dimensão de um país, uma cultura, não, um país, várias culturas, um país, várias noções até de civilização. Mas em relação à questão daquilo de onde vem esta frase da parte da Ministra Graça Fonseca, eu aí já discordo porque há um critério claramente grave, porque a forma como é colocado é colocado de uma forma, digamos, de ruptura, mas também é colocada pela parte de quem a faz no momento em que a faz. Uma Ministra da Cultura num país democrático não é um país e um governo ou um ministério que serve para impor um conjunto de valores ou de ideias à comunidade. Porque também partimos de uma outra noção que é fundamental neste debate, que é a cultura é do povo. Legalmente, essa é a forma de qualificação da cultura em termos constitucionais. O Estado e os órgãos do Estado, quer sejam nacionais, regionais ou outros, não são donos da cultura e, por isso, como sua propriedade, podem fazer dela o que quiserem e como eles quiserem. Não é essa a forma legal de relação do Estado e da cultura. Ou seja, a cultura é diversidade, é sempre liberdade, é sempre escolha, é sempre respeito por identidades, mas é também, manifestamente, um espaço de coexistência. E é essa coexistência que uma ministra, quando qualifica uma prática cultural como não estando dentro da civilização, existe aqui claramente um excesso daquilo que são as suas possibilidades enquanto função. A função do Estado na relação com a cultura é de gerir aquilo que é a cultura do povo, não é de criar culturas, não é de alterar culturas, não é de inventar culturas ou proibir culturas. Isso não lhe está ao seu acesso em termos legais. E esse, para mim, é sobretudo o ponto fundamental que creio que não só lançou toda esta polémica, porque as pessoas se sentiram manifestamente indignadas com a qualificação de incivilizados por apreciarem uma certa forma de cultura, como eu disse, tipicamente portuguesa, mas por outro lado também abriu o debate, ainda bem que o abriu, porque claramente eu creio que o debate que foi feito foi um debate extraordinário. Nós da parte do setor da tauromaquia ficamos extremamente satisfeitos com o debate, mas reforçamos sempre uma dimensão de liberdade inevitavelmente associada à cultura e àquilo que é um regime democrático na vivência da diversidade. Queres replicar? Eu só acrescentava duas coisas. Por um lado, eu acho que, de facto, a emanação ou o reconhecimento que a cultura tem uma base popular é relevante, mas isso não significa que ela seja ilimitada e que não exista da parte de um governante legitimado democraticamente a possibilidade de condicionar ou definir os termos em que ela é exercida e, em alguns casos, um limite de proibir. Mas, de qualquer forma, eu condicionava isto ao debate e às condições em que aquela frase foi proferida. Foi proferida num quadro de um debate, normalmente pouco entusiasmante, que é um debate fiscal, sobre qual deve ser a taxa a qual deve ser tributada uma determinada atividade. E também podíamos fazer o mesmo raciocínio sobre a pornografia, que para alguns será cultura, para outros não será, mas de facto tem uma taxa de IVA diferenciada que no final destas arrumações todas se manteve nos 23%. Portanto, há várias escalas de intervenção dos poderes públicos, que no limite, nas coisas mais graves, pode ir até à proibição. Eu acho que já vamos falar das razões que, a meu entender, poderiam justificar uma proibição da atividade tauromáquica, ou pelo menos determinadas práticas tauromáquicas, mas o debate também é gradativo nesta escala. E, portanto, aquela frase, naquele contexto de um debate sobre fiscalidade, parece-me razoável e, portanto, a graduação da civilização também pode passar por uma graduação fiscal que diferencia aquilo que o Estado quer incentivar e aquilo que não quer incentivar. Hélder Bilhar, aceitando como boa a ideia discutível de que a violência, aceitemos como boa a ideia discutível de que a violência é inerente à relação entre os animais e entre os homens e os animais. Mesmo assim, as corridas de touro não são uma forma de provocar um sofrimento totalmente desnecessário a um animal? Não. Eu não resisto a fazer só um pequeno comentário àquilo que o Pedro acaba de dizer. Vou só para dizer que, mesmo sendo um debate de fiscalidade, quando se taxa uma parte do país como incivilizado, ou se acha que o Estado tem a capacidade de intervenção, porque na Constituição é muito claro que o Estado para a cultura não é neutro, o Estado tem o dever de preservação, e essa ideia, naquilo que estamos aqui a debater, naquela que foi a primeira pergunta, parece-me que está claramente invertido na ordem da atuação do Estado. Quanto à minha pergunta? Em relação a esta pergunta, e pedindo desculpa, muito da questão que dependerá qual será a resposta ao caminho a seguir a essa pergunta tem que ver da forma como vivemos a relação entre os homens e os animais. Mas eu falarei de duas relações, sobretudo duas ordens. A relação dos homens com os animais e os homens com a natureza, que estão hoje manifestamente enviesados com um conjunto de mitos. Na relação entre o homem e por outro lado, os animais, há uma noção de que vem, claramente, vivemos numa fase pós-moderna, mas também uma herança do século XX. E o século XX trouxe-nos um conceito muito perigoso, inexplícito, porque isso não é claramente visível para as pessoas, mas manifesta-se em muitas das opiniões ou expressões, que é a ideia de pureza e de impureza. O homem
e as duas guerras mundiais que o século XX nos trouxe, e não só, a segunda metade do século XX em termos também políticos, trouxe a ideia de que o homem é claramente um ser mau, é um ser impuro. E como está contaminado, há uma reserva de pureza nas relações humanas, mas que os animais estão muito próximos à medida que a urbanização avança no século XX e passa para o século XXI, essa proximidade é cada vez maior. Dentro desta sociedade há um puro, que é aquilo que não é o humano, que é o animal. Então começa aqui a haver uma dicotomia que é extremamente grave, porque, como é óbvio, o animal não é puro nem impuro. O animal é um animal. A nossa relação com ele, na humanização crescente e outra quantidade de atribuição de valores, faz, e o perigo vem, porque se fazem oposição à impureza humana. Por isso vem aquela frase muito clássica: quanto mais conheço os homens, mais gosto de animais. Esta é uma frase muito inexplícita que se costuma utilizar, mas que expressa muito esta ideia de impureza. E, por outro lado, a relação com a natureza baseia-se muito na ideia mítica que a natureza é um lugar absolutamente pacífico e um lugar de concórdia. Essa é uma visão manifestamente urbana, claramente, mas que é também manifestamente mítica e falsa. Porque a natureza é um lugar absolutamente cruel, absolutamente impiedoso, e se nos largassem de repente no meio de um lugar qualquer afastado da civilização, não duraríamos muito tempo, porque claramente não estamos já hoje muitas vezes adaptados a esse tipo de vida. Mas isso para dizer, partimos destes dois pressupostos que toldam um pouco a visão global sobre a relação entre humanos e animais. Mas vamos diretamente para a tauromaquia para perceber onde é que está aqui esta inserção. A corrida de touros, que é uma grande manifestação tauromáquica, ela é uma arte performativa ética. O que é que isto significa? A tauromaquia é uma expressão de civilização. Ela nasce no iluminismo e ela nasce como uma força civilizadora do homem, e a ideia civilizadora que parte do iluminismo tem duas dimensões muito claras: o domínio próprio, o autodomínio do homem, e o domínio da natureza. E aquilo que está exatamente dentro da arena é esta expressão. O homem, colocado numa situação de perigo para a sua própria vida, tem que se comportar de uma forma a congregar uma ideia de excelência humana: coragem, autodomínio, hombridade, solidariedade, perseverança. E o touro representa exatamente o inverso: a violência, a força, o caos. E o homem tem exatamente nesta relação entre o caos, a inteligência e a razão, e a força e a violência, ter a capacidade de exercer o seu autodomínio sobre si mesmo, criando a partir de valores éticos e estéticos. E o touro tem que ser violento, e o homem tem que conseguir exatamente sobrepor-se a essa dificuldade da natureza. Isso é uma prática de civilização e uma prática ética. Pedro. Ora bem, eu acho que uma boa forma de autodomínio seria não fazer mal a um bicho que não nos quer mal nenhum, apenas para ilustrar uma analogia ética e estética. E acho que o ponto é este. Estou sendo intencionalmente mauzinho, mas eu acho que para mim esta é a questão no debate da tauromaquia. O debate da tauromaquia para mim é uma questão eminentemente de infligir, para prazer de quem é espectador, sofrimento a um ser vivo senciente que sente a dor física para gáudio ou para entretenimento de terceiros. E é isto que eu acho que é intolerável. O embaixador Seixas da Costa fez um tweet há uns tempos em que traduz muito bem esta ideia. Não se trata de ser uma questão de sobrepor os animais aos homens ou de valorizar os animais mais do que os homens. Trata-se de valorizar mais o sofrimento dos animais do que o entretenimento dos seres humanos. E, portanto, é isto que, na base, para mim, motiva a me opor no fundo, depois com escalas diferentes, mas me opor à prática tauromáquica, mas em particular aquela que inflige diretamente dor e sofrimento físico, aquela que implica rasgar a carne de um ser vivo, de um animal, espetar-lhe ferro nos seus músculos, fazê-lo sangrar até ele, enfim, até o desfecho final, que no caso português não termina na morte na arena, no caso espanhol assim será, mas que no fundo todo este processo é um processo desnecessário e é um processo através do qual somos capazes de demonstrar que, ou melhor, ao abandonar este processo, seríamos capazes de nos demonstrar que nos separamos e somos diferentes do estado selvagem, violento, em que a natureza existe. Ou seja, nós diferenciamos de alguma forma. Temos a razão, podemos usar a nossa razão para dizer, nós não temos que mimetizar nos nossos espetáculos e no nosso dia-a-dia aquilo que é a prática que assistimos na vida selvagem. Portanto, de facto, se caíssemos de paraquedas no meio da selva e enfrentássemos leões, rinocerontes e o que seja, obviamente não havia ordem, não havia arrumação, era selvagem, era violento. Mas não é nesse contexto que isto ocorre. Isto ocorre num contexto em que é organizado por seres humanos, para seres humanos assistirem, e eu acho que os seres humanos têm a capacidade de dizer, vou usar a expressão, de se autodominar e dizer, eu não vou fazer mal a este bicho.
A grande questão é que não só a prática da tauromaquia não é um ato selvagem, é exatamente o inverso. Por isso é que eu estava a dizer que é uma arte performativa ética. E não quer dizer que não assumamos que possa existir dor, sim, um zero de dor. O sofrimento implica outras coisas. O sofrimento implica uma capacidade de profundidade cerebral, autoconsciência, até de língua e de linguagem. Sabemos isso, enfim, a filosofia da linguagem é muito extensa sobre essa dimensão. Sem língua e linguagem não é possível haver um estado de autoconsciência. Por isso, poderemos falar de existência de alguma dor, mas não podemos falar de sofrimento. Mas, por outro lado, é importante perceber que, primeiro, a dimensão de liberdade e de criação artística é algo absolutamente essencial ao humano. E se nós pensarmos que a ideia de que retiramos qualquer tipo de prática que possa, de alguma maneira, ter algum tipo de dor, então onde é que ficaremos com o ritual halal? Onde é que ficaremos com a própria gastronomia que vive da morte de animais e do seu tratamento para desfrute e prazer dos humanos? O que é então hoje um chefe que está tão em voga? O que é que ele é? É um supremo torturador ou, digamos, criador a partir da morte? É uma espécie de um sadismo mórbido? É isso que é um chefe? Claro que não. Da mesma forma que também não é um toureiro, nem é a criação artística que está presente na tauromaquia, porque, como eu digo, ela não é um ato de selvageria. Pelo contrário, se eu fosse, seria o primeiro antitaurino à face da Terra. Ela é exatamente o inverso. Ela é uma prática de civilização, de humanismo, de ética, e é uma prática de liberdade desse exercício. O Pedro, obviamente, não gosta desse exercício, está no seu direito, mas não está no seu direito é exatamente o tentar impor aos outros que não pensam da mesma forma. Pedro, é um bocadinho de continuação, podes usar o teu tempo na outra pergunta, porque ela até tem alguma continuidade em relação a esta pergunta. Uma coisa não é aceitável só por ser tradição. Há tradições que negamos e que abolimos. Mas se a tradição tem um remetente cultural importante, com uma exaltação da nossa relação de dependência com a natureza, que temos que dominar para sobreviver, e se não merece atenção, no mundo industrializado e urbanizado, não há o risco de nos relacionarmos com a morte higienizada dos animais e que comemos ou animais de companhia humanizados? Vejamos, a pergunta tem duas componentes. Uma que olha para os animais de companhia humanizados, que é um outro debate, mas ao qual não me furto. Mas há a primeira questão. Ou seja, mesmo naquilo que diz respeito à sobrevivência, em que podemos justificar, no fundo, o equilíbrio entre posições com base naquilo que é indispensável à sobrevivência e o que não é, mesmo naquilo que diz respeito à alimentação, e também poderia ser discutível se é indispensável a alimentação, o consumo de proteína animal através da morte dos animais. Basta olhar para o meu perímetro abdominal para constatar que eu como carne, e como carne com frequência, portanto, o ponto não é esse. Mas mesmo aí, mesmo nesse contexto, mas há quem não faça, e que diga mesmo, prescindimos desta componente, mas mesmo aí, demos o passo no sentido daquilo que o Daniel que estavas a dizer, a higienização. Não vejo isso necessariamente como uma coisa negativa. A higienização da morte. Exatamente. Se tu tens a possibilidade, e hoje tens, de eliminar a dor, não falamos de sofrimento, de eliminar a dor de um ser vivo que vai sentir no momento do abate, é isso que se faz, e só isso que as regras de abate de animais hoje fazem. É que, já que é indispensável que se abata um animal para o seu consumo no contexto alimentar, que isso seja feito sem infligir dor. Porquê? Porque achamos que podendo eliminar esta componente, estando ao nosso alcance, evoluindo os seres humanos ao ponto de conseguir fazê-lo desta forma, consegue-se satisfazer de forma equilibrada duas posições conflituantes. Mesmo o debate halal e o debate do abate ritual kosher, portanto, até já dei uma aula sobre esse assunto, que é muito interessante, porque tem havido um esforço interessante simultâneo dos rabinos e dos imãs que se dedicam a este tema, que tentam compatibilizar as práticas do abate ritual com o não infligir a dor ao animal. Em alguns casos conseguindo, o halal é mais fácil do que no kosher. Em algumas leituras rabínicas é todo impossível, porque o que se argumenta é que se o animal está atordoado, é como se estivesse doente e, portanto, não pode ser abatido ritualmente para ser consumido porque já está impuro, mas há quem consiga fazer interpretações rabínicas intercalares e que dizem, não senhor, é possível compatibilizar uma coisa com a outra, e há um debate, enfim, não tanto entre nós, em que não temos esta incidência de comunidades islâmicas ou judaicas com intensidade de tal ordem para provocar um debate com esta escala, mas nos Países Baixos e noutros locais, na Alemanha, este debate teve lugar. E, de facto, estando ao nosso alcance, o ponto é este, estando ao nosso alcance fazer de forma diferente e evitá-los, não me choca minimamente que se possa higienizar ou reconhecer, bom, a sociedade evoluiu, a nossa civilização evoluiu num determinado sentido, e se podemos eliminar esta componente que no passado era indispensável à sobrevivência, assim seja, e, portanto, consigo viver bem com isto, ou seja, não preciso de, no dia-a-dia, na tarefa e no meu relacionamento com outros seres vivos, com os animais,
ter que estar a replicar ali, a contar ali uma narrativa de como é que era a subjugação da natureza e da forma como ela lidamos. Antes, pelo contrário, nos dias que hoje corre, se calhar, aprendíamos mais sobre a necessidade de nos harmonizarmos melhor e compreender melhor como funciona o planeta e como funciona a natureza, se fôssemos capazes de nos inserirmos melhor no ecossistema, ao contrário de surgirmos como peça dominante e provocar um efeito muitas vezes devastador e capaz de, enfim, até poder ter um efeito contraproducente para a própria espécie humana, a longo prazo. Então, nesse caso, tem que ser um claro apreciador da tauromaquia, porque há um efeito de zoom que distorce as coisas, que é claramente dizer... Já não vou discutir, já falei da questão da dimensão ética. Primeiro, obviamente, a tauromaquia não é um efeito de divertimento, não é um espetáculo criado para, digamos, ensalçar e manifestar as superioridades humanas de uma forma alarve e de divertimento. Não é isso a tauromaquia, por isso é que eu disse. A tauromaquia tem sempre na sua base um pressuposto ético. Levar-nos agora aqui muito tempo explicar aquilo que são os passos da tauromaquia e da lide para se perceber como tudo e qualquer momento está sempre presidido por uma regra ética fundamental. Exposição ao animal do homem. Porquê? Porque a forma máxima de respeito considerada na tauromaquia é a igualdade de risco, a colocação do homem sempre nessa posição. E é colocado intencionalmente, o que é exatamente lhe dá um duplo significado e dupla importância. Por isso, a ideia de divertimento ou de futilidade ligada à tauromaquia era uma coisa substituível por outra, não é de todo aquilo que é a realidade da tauromaquia. Mas dando o salto na relação com os animais e com a natureza, então pelo inverso. Porque nós temos que olhar para a tauromaquia para analisar todo este ciclo digamos, de valor criado pela tauromaquia, valor no sentido mais alargado. A tauromaquia é um ciclo virtuoso. E porquê? De uma forma muito simples. Ela começa pela forma como é criado o touro. Ao inverso de todas as formas de criação animal que nós hoje temos na sociedade ocidental, trata-se de uma prática extensiva, mas há outras extensivas, claro que sim, mas aqui com uma grande particularidade. É um animal que tem que ser criado em áreas muito maiores, é um animal que é criado pelo homem para ser selvagem, coisa que nenhum outro é criado pelo homem, tem um impacto direto na biodiversidade e na ecologia. Até hoje em dia estamos tão preocupados com o carbono. Dou-lhe uma pequena curiosidade. Hoje de manhã foi defendida uma tese no ISA exatamente sobre o impacto da captura de carbono da criação da raça brava de lide, que é algo muito interessante também para trazer para cima da mesa. Ou seja, de base, a sua prática de relação com a natureza é uma relação sustentável, ecológica, de promoção da biodiversidade e do bem-estar animal. Porque ao contrário do que possa parecer, todo o ciclo de vida do touro bravo, e o ciclo de vida, quando se quer medir o bem-estar animal, mede-se todo o ciclo de vida de um animal, não são 20 minutos na praça, nem 15 antes, nem 15 depois, nem outra coisa. Não são um animal que vive muito mais tempo que os outros, que nós hoje consumimos, porque o touro tem como destino o consumo humano no final, apesar de ser um animal cultural e passar por um evento cultural, o que lhe dá um caráter ainda mais especial, porque é um animal que o homem traz para o pé de si para lhe dar uma dignidade cultural, que é algo muito importante também de dignificação e de respeito do animal, mas depois todo o ciclo de vida a partir daí continua sempre a ser um ciclo de vida equilibrado. Ou seja, estamos a falar de criação sustentável e ecológica, impactos de biodiversidade em relação de promover o valor da natureza junto daqueles que contactam com a tauromaquia, e todo o ciclo de vida por aí, cultural, económico, ético, artístico, é sempre um círculo sustentável e um círculo virtuoso. Estamos sempre a levar os animais à praça e esse pequeno número que vai à praça permite a sustentação da raça, porque, convém dizê-lo, foram as touradas que salvaram o touro bravo da extinção e o mantêm hoje e o preservam, não foram os animalistas, de certeza. E todo este ciclo, sempre em rotação contínua, virtuosa, de ligação à natureza, à cultura, à relação homem-animal e uma dimensão ética e artística. Não há outro animal na sociedade, nem na civilização ocidental. Por uma razão, a Europa tem o seu mito fundacional exatamente no rapto de Zeus, montado exatamente, transfigurado em touro da Europa. Há até aí, curiosamente, uma dimensão mítica que traduz muito bem a importância deste animal na nossa civilização ocidental, porque, mais uma vez, volto a dizer, a manifestação da tauromaquia é ela não um exercício alarve de superioridade, mas é um exercício de respeito e de exercício civilizacional do homem e da relação do homem com o animal e com a natureza. Como dizia o Vasco Graça Moura, essa força bruta da natureza que está ali representada no touro e essa forma digna da relação do homem com o animal também na arena. O que me faz confusão, e de facto há um argumento que eu não consigo aderir e absorvê-lo, que é a ideia de é um espetáculo ético, mas é um espetáculo de tal forma ética em que não conseguimos prescindir de infligir dor ao animal. Pela verdade. Ou seja, como é que construímos tantas regras éticas sobre a representação, sobre o momento, sobre o papel que cada um representa e a analogia que ali se constrói, que no fundo se encena em cada momento. Eu não nego que exista um substrato cultural profundo, enraizado, aliás, se calhar até imperceptível a grande parte dos espectadores. E se calhar estou a falar com um aficionado que tem uma percepção muito mais profunda daquilo que está representado na cultura tauromáquica do que muitas das pessoas que frequentam os espetáculos tauromáquicos. Portanto, nem
sequer talvez seja, não é para desqualificar a opinião, antes pelo contrário, é para qualificá-la, mas nem sequer seja algo que está na mente da maior parte das pessoas que frequentam os espetáculos tauromáquicos. Mas o meu ponto é precisamente este. É indispensável construir, para mostrar este ponto, para desempenhar e para ilustrar esta analogia, no final fazer sofrer um ser vivo que sente a dor. Não podemos prescindir desta fase final do sangue, não podemos prescindir numa atividade que também é de entretenimento, que não é de espetáculo, que surge associada a tradições festivas e, portanto, é num contexto festivo. Não podemos prescindir de fazer uma festa sem violência e sem infligir, volto a dizer, o sofrimento no outro animal. E também, no que respeita à ideia da criação, também é interessante, mais uma vez, não me parece eticamente fácil justificar a sustentação da criação de uma determinada espécie apenas com o propósito de depois ela ser imolada em holocausto no momento sacrificial, que é o que acontece. Ou seja, não é sacrificial entre nós, bem sabemos, porque não há morte do animal na arena, mas de facto o que sucede é que estamos a gerar e estamos a continuar a criar uma espécie com a única finalidade e com o único propósito de servir e alimentar, se quisermos, aquela festa e aquela atividade. Não podemos fazer tudo isto. O Alder dizia há bocadinho, bom, os animalistas não os salvaram, mas se lhes perguntarem, se lhes derem a oportunidade, se quereriam manter a forma de criação de touro bravo em determinado contexto, a questão depois que se se calhar já lá chegaremos mais à frente, tem a ver com a sua sustentabilidade e com a viabilidade de preservar a espécie com aquela finalidade. Mas, no fundo, a partir do momento em que é uma espécie em risco de extinção, há regras sobre isto. Mas o ponto é, estar a mantê-la artificialmente, entenda-se, apenas com este propósito, é que não parece eticamente fácil de justificar. Hélder, Francisco Assis escreveu um texto no Público, bastante interessante, na minha opinião, onde defendia que a tourada remete para um tempo em que se encarava a violência de forma diferente. E que ao mantermos esta tradição não afetamos apenas as nossas relações com os animais, mas também a forma como olhamos para a relação entre humanos. A tourada não corresponde, do ponto de vista simbólico, à exaltação desta violência. Não, é exatamente o que temos vindo a falar e o que eu estava a tentar aqui transmitir. É exatamente tudo o inverso. Podemos partir de uma pergunta muito simples. Já repararam que quando se qualifica tão facilmente a tauromaquia como um espetáculo violento ou de violência, ele não provoca violência nas pessoas que o veem? Ele não é um espelho de violência, nem é um mobilizador de violência. E depois comparamos com outros, neste caso não artes, mas espetáculos, que são absolutamente inócuos, como o futebol, e temos uma quantidade de atividade violenta. Então não é aqui estranho, aliás, segundo os conceitos, quer psicológicos, quer análises sociológicas e outros, quando algo é violento, aquilo que ela imediatamente faz é repercutir violência. Ou seja, a cadeia de violência não para ali. Mas então como é que isso não acontece na tauromaquia? Isso é um espetáculo de violência, de todas as barbaridades e holocaustos, como dizia o Pedro. Então afinal onde é que está essa violência? O que é que lhe acontece? É que é exatamente o inverso. Por isso é que eu falo e dou a nota fundamental da dimensão ética, porque curiosamente é o único espetáculo, alguém me corrija, talvez, com certeza, que eu conheço, onde a ética é o critério de análise desse espetáculo. Eu quando vou a um teatro, eu não vou analisar a peça de um ponto de vista estritamente ético, ou seja, o desempenho do ator. Não é a peça e a criação artística de quem a escreveu e de quem a executa, mas o desempenho do ator não tem como base um pressuposto ético da sua atuação no palco. Mas no caso da tauromaquia isto agora é transponível a qualquer outro espetáculo, mas na tauromaquia tudo e qualquer momento dentro da arena tem sempre uma bitola ética. O toureiro tem que abordar o touro de frente. Se não o fizer, está a falhar ao respeito na ideia de exposição ao touro. O touro tem que ter vantagem para o colher e tem que ser o exercício da razão que lhe permite não ser colhido. O banderilheiro é a mesma coisa, o toureiro é a mesma coisa, passar o touro 60 vezes pela barriga, mas sempre com o pé para a frente, expondo aquilo que se chama em tauromaquia carregar a sorte. Ou seja, tem que haver sempre essa exposição ao animal. Isto é e muitos outros aspectos, toda a técnica da tauromaquia está sempre marcada por esta pauta. A análise do espectador que está na bancada é exatamente a mesma coisa. Por isso nós vemos muitas vezes uma coisa que acontece na tauromaquia, que antigamente acontecia, por exemplo, na ópera e noutros, que é as broncas, porque já não existe em espetáculo nenhum, tudo é perfeito nas áreas do espetáculo, mas na tauromaquia isso não acontece. Há broncas. O que é que significa uma bronca? É quando o público reconhece que aquele toureiro não teve o comportamento ético que lhe é exigível, porque ele representa ali não simplesmente ele próprio, ele representa aquilo que é o homem naquela relação homem-natureza, racionalidade, animalidade. E por isso, se ele não segue os cânones éticos que a tauromaquia lhe obriga a cumprir dentro da arena, é assobiado, é pateado, podem-se atirar almofadas, o que seja. Há um comportamento sempre ético de base. Mas também dizer, de uma forma muito clara, e por isso eu remeto sempre a ideia da análise da tauromaquia para todo o ciclo de vida daquilo que é a tauromaquia, do ciclo de vida que na prática acompanha o ciclo de valor do touro. Nós falamos, por um lado,
promoção de biodiversidade e respeito pela natureza. Por outro lado, esta criação de bem-estar absolutamente extraordinário, porque a tauromaquia e todo o percurso, mesmo na praça, está acompanhado de medidas de bem-estar. Não é um lugar de selvageria, pelo contrário, é um lugar de respeito, é um lugar de ética. E claro que os espectadores, quando vão ao teatro, a maior parte deles não sabe nada de figuração, não sabe nada de luzes, não sabe nada de realização num cinema, vai para desfrutar desses valores, obviamente vai absorvê-los. Há pessoas que têm níveis de análise diferentes dos espetáculos, é normal que assim seja. Por isso, entre aficionados espontâneos ou aficionados de conhecimento profundo, não é essa a diferença na análise do espetáculo. Mas, por outro lado, a tauromaquia, como espetáculo ético, como eu estou a dizer, é um espetáculo promotor de direitos humanos. Isso faz parte profundamente do espetáculo. Exatamente como um espetáculo humanista e ético, aquilo que ele faz é sempre dar preponderância ao papel do homem e daquilo que são os valores humanos. Isso está sempre presente. Uma cultura socialmente responsável, mais de 1 milhão de euros por ano que vão destinados a causas sociais e não vão por uma questão de responsabilidade social corporativa como é moda no século XX e XXI. Estamos a falar de toda a história da tauromaquia sempre esteve ligada a estas causas. Riqueza e emprego e, obviamente, liberdade. E vamos falar ainda mais isso. A tauromaquia hoje, se calhar, é uma das lanças do debate entre as liberdades e os limites das liberdades no século XXI. E não esquecendo a pergunta sobre a parte do Francisco Assis. Da violência, mas eu queria ir à violência, ou seja, porque eu acho que há conceitos, com todo o respeito, que eu acho que enfim, abusamos deles, justificamos para lá daquilo que eles comportam de conceito. Dizer que não há violência num espetáculo que não dispensa... Não é promotor de violência. Não é, mas repare, o facto de não ser promotor de violência não significa que ele não comporte violência e que não ilustre, uma vez que ele, como há bocadinho se referia, se ele pretende ser uma demonstração, se ele pretende ilustrar, ser uma analogia de uma determinada narrativa, ele comporta intrinsecamente violência. E dizer que ele está a acompanhar medidas de bem-estar. Medidas de bem-estar que depois culminam, e uma parte importante e incontornável da própria atividade é a parte em que efetivamente o metal perfura a carne de um ser vivo. E perfura a carne de um ser vivo e causa-lhe dor. E por muito que se possa dizer, bom, mas o bicho teve a vida toda descansado com um espaço amplo e, portanto, não são aqueles minutos finais da sua agonia ou do seu sofrimento ou da sua dor, para sermos totalmente exatos, enfim, é compensável uma com a outra. Mas não é. Cá está, da minha perspectiva. Eu acho que não conseguimos desligar. Aqui é que eu acho que identificamos uma higienização que me parece errada daquilo que é o espetáculo tauromáquico. Outro dia partilhei também no o raciocínio do Assis, não te esqueças. O raciocínio do Assis tem a ver com a forma como encarávamos a violência. E para concordar com ele, eu acho que reporto-me ao texto, que é um texto no Público, um texto até muito interessante, até de outra perspectiva, porque também vai ao encontro da temática do politicamente correto a este respeito, com reflexões muito, muito interessantes, um texto que gostei muito do Francisco Assis, mas em que o ponto da violência, de facto, é esse. Nós fomos evoluindo civilizacionalmente, e que usa a expressão com a propriedade e com a carga toda que ela tem, no sentido de prescindir sempre que possível da violência. Seja a violência entre seres humanos, seja outros elementos de violência em que deixamos de valorizar a força bruta como critério de resolução do que seja, ou como critério para ilustrá-lo, e substituímos-lo pela razão. E a razão deve nos levar a refletir, e eu acho que, e ainda para mais num debate desigual em que uma das partes está dotada de razão e a outra não está, obviamente procurar que exista razão no contexto de um espetáculo desta natureza, em que a opção de espetar é apenas de um, de não espetar, de espetar ou não espetar é apenas de um. Apenas um é que tem a opção de não tomar o ato violento, o ato que faz sangrar, o ato que causa dor, e pode optar por não o fazer. Aí, de facto, parece-me que a sociedade evolui no sentido de prescindir da violência, e o caminho deve ser nesse sentido, e temos imensos casos de espetáculos que envolviam animais, para nos cingirmos ao tema em que estamos, em que eles foram gradualmente abandonados e substituídos por outros. Regressando àquele argumento porque eu gostava que falasse disso, o argumento do Assis, sobre a parte simbólica da violência e os efeitos que isso tem nas próprias relações entre humanos. E respondendo ao... Mas eu creio que foi isso que eu fiz na primeira parte, ou seja, ele não é um espetáculo que inclui violência, mas tem exatamente o tratamento civilizacional que concordamos, no fim de contas, porque a tauromaquia e a corrida de touros não é nada mais, nada menos do que exatamente essa relação do homem com a natureza e com a violência, sublimando-a, tratando-a de forma artística, de forma a retirar-lhe toda a sua negatividade para que ela não seja criadora de violência. É exatamente esse processo civilizador que a tauromaquia ali representa continuamente. Ela recria sempre essa atitude civilizadora do homem e da relação com a natureza e com a violência. Exatamente essa é a relação da natureza, mas tem um aspecto fundamental, que é o aspecto da verdade. E o Pedro já falou várias vezes sobre a questão da bandarilha. É exatamente esse, o aspecto da verdade. A tauromaquia, aquilo que a distingue das outras artes, neste caso performativas, é exatamente a verdade. Ele é um espetáculo de verdade. E esse é o aspecto base. E a tauromaquia, se nós conhecermos a história da evolução da tauromaquia, ela teve um grande percurso nos seus métodos e na sua atuação. E como eu digo, a corrida, como nós a conhecemos nos dias de hoje, que tem cerca de 300 anos, esta tauromaquia moderna é uma tauromaquia que vem nesse sentido civilizador, de redução da violência, mantendo hoje em dia o mínimo de verdade
dentro do espetáculo. Está exatamente aí. Esse mínimo civilizador. É essa ação civilizadora que a corrida de touros materializa. É exatamente o inverso. Pedro, a tourada continua a ser um elemento identitário muito importante em muitas regiões do país. O Estado pode estar à frente do seu tempo, pode moldar todos os hábitos culturais, não corre o risco de se desvincular de parte significativa da população e com isso fragilizar a democracia? Bom, eu acho que o debate que temos é simultaneamente um debate sobre a realidade tauromáquica atual, como é que chegamos a ela, mas também, no fundo, como é que podemos caminhar num sentido de um mundo sem atividade tauromáquica. Portanto, é a forma como eu vejo. Sem atividade tauromáquica que inflige a dor. E vou cingir-me a isto. Ou seja, como há bocadinho, ali há pouco trocávamos impressões, a minha pergunta se eu já tinha ido alguma vez a uma corrida de touros, eu dei nota de que sim, que estive uma vez em Albufeira, acompanhei a família, mas, por exemplo, durante muito tempo, tenho um amigo que é da região, e à festa de Maio, na Zambuja, com frequência, nunca fui a uma tourada, mas há elementos da cultura local, taurina, do envolvimento do animal a percorrer a vila, o envolvimento nas festividades, em que não se está a infligir dor ao animal, e, enfim, haverá outras pessoas que entendem que sim, porque ele está fora do seu habitat, mas não é com essas pessoas que estão a debater hoje, comigo aqui. Hoje a banda também é larguíssima entre quem se opõe e entre quem é defensor. Mas, de facto, há muitos caminhos e muitas alternativas até se poder criar uma solução compromissória. E aqui há muitas possibilidades. Há bocadinho na introdução referias, outros países foram lidando com este tema. Ora, alterando no essencial aquilo que era indispensável para que o bem-estar do animal fosse salvaguardado dentro do possível e, portanto, criando práticas próprias e alterando, se calhar retirando a verdade de que o Helder falava há pouco. Mas o ponto é porque é que esta verdade é indispensável. Porque é que este espetáculo precisa ter este elemento e se não conseguimos evoluir enquanto sociedade, enquanto civilização ao longo dos anos, prescindindo nos nossos espetáculos de utilizar elementos que são, enfim, criadores de dano ou que infligem dor. Fomos evoluindo, superámos-nos. Portanto, eu acho que já passámos a fase em que não somos capazes de superar isto. Somos capazes de superá-lo. Mas quanto ao Estado e à democracia. Esta dimensão, quanto ao Estado e à democracia, eu acho que não é a primeira vez que o Estado interfere, ou não seria a primeira vez que o Estado faria uma ponderação entre vários valores, uns de natureza cultural, outros relativos à forma como quer preservar ou como quer ter a lei a funcionar também como elemento de garante do equilíbrio entre o homem e a natureza, ou da forma como cada vez mais o bem-estar animal é um elemento que também é um valor e também é um interesse com proteção jurídica, de harmonizá-los. Não seria a primeira vez, não será a última, em que determinadas práticas são proibidas ou circunscritas ou reduzidas ao indispensável para que se possam equilibrar posições divergentes. Idealmente, no final deste debate, encontrar-se-ia, deste debate, não este em concreto, mas este debate civilizacional... Podemos fazer neste, se quiser. Se a malta comprar soluções, tranquilo. Mas, fundamentalmente, encontrar um equilíbrio que satisfaça todas as partes é o mais difícil. Muito provavelmente toda a gente sai insatisfeita da negociação. Mas o facto de todos serem insatisfeitos é um sinal que alguma coisa se alcançou. Que houve um aproximar e um reconhecimento de parte a parte de que, se calhar, o outro lado tem alguma razão em reconhecer que há muita importância para muitas zonas, quer economicamente, quer culturalmente, quer socialmente, de determinadas práticas. E reconhecendo-se isso, obviamente não é de um dia para o outro que o Estado pode impor a sua vertente autoritária e vir dizer está proibido. Também nunca seria totalmente autoritária, porque o Estado, pelo menos o nosso, tem processos e formas de decisão democrática e, portanto, se elas fossem sufragados por programas eleitorais claros sobre esta matéria ou sobre um processo referendário, o que seja, mas se o mecanismo fosse legítimo, portanto, faz parte das regras da democracia que ele possa ser, longe de uma ameaça totalitária por parte de um Estado distante, uma emanação do próprio sentimento da sociedade, porque a sociedade está dividida neste aspecto e, enfim, não temos nenhum barómetro vinculativo sobre o que é que a sociedade pensa, mas temos elementos que também revelam, enfim, se só formos aos relatórios tauromáquicos dos últimos anos, de 2013 até este ano, por exemplo, o número de corridas de touro baixou de 185 em 2013 para 154 em 2017, o número de espectadores baixou de 396 para 350 mil, isto em praças fixas, as praças móveis o mesmo também, portanto... Não, aumentou. Do ano passado, de 2016 para 2017 subiu, 335 para 350, mas 350 ainda está abaixo, portanto, sistematicamente em todos os anos anteriores, de 13 para 14, 14 para 15, 15 para 16, só em 16 e 17 nas praças fixas é que houve um aumento, mas nas praças móveis, mesmo aí tem havido uma diminuição, menos corridas, menos pessoas a participar, portanto, isto também é um indicador de que se calhar estamos perante um daqueles fenómenos que ecoam nas palavras de Francisco Assis, de que a nossa percepção e o sentimento sobre estes temas, assim como de outras sociedades que também as tinham e foram evoluindo, está a mudar e, portanto, que isso também é o espelho da forma como a sociedade democraticamente evolui e altera a sua posição sobre estes temas. Começo pelos números, que é uma das tentativas tipicamente demagógicas de analisar a questão da tauromaquia. É do relatório tauromáquico. Mas a questão é contextualizar esses números. Os números, como sabemos, podem dar para tudo. É preciso perceber qual é o contexto em que eles estão. Porque normalmente isso permite-nos qualificar
explicar aquilo que é que está quantificado. A tauromaquia, no final do século XX, para o início do século XXI, teve um fenómeno que fez aqui uma alteração, que foi o facto de termos tido o embargo da impossibilidade de exportar animais, criou um efeito de crescimento exponencial da atividade tauromáquica em Portugal. Obviamente, porquê? Porque a produção do espetáculo baixou o seu custo. É uma barreira económica basicamente básica, muito básica. Quando, no início do século XXI, há um disparar, ou seja, chegamos quase aos 400 espetáculos, coisa que não faz parte da realidade típica em Portugal, pela sua escala enquanto país e atividade cultural. Depois ela começa a ter um ligeiro reajuste, mas com a abertura do campo pequeno volta a haver um disparar enorme, porque se criou um efeito, novamente, de grande visibilidade da atividade tauromáquica. E o que ela fez foi, a partir do início da crise, e não estamos só a falar de tauromaquia, falamos de qualquer atividade em Portugal, obviamente que houve uma grande descida de disponibilidade financeira no bolso dos portugueses e obviamente que as áreas de lazer são uma das áreas de corte inevitável nas famílias. Aquilo que, mais uma vez, tipicamente é o desempenho da tauromaquia é tão simples quanto este. Ele normalmente movimenta-se com o desempenho da economia do país. Por isso é que o ano passado, com a retoma de algum tipo de rendimento nas famílias, se notou já uma retoma de público às praças e houve já um aumento de público. Isso faz parte da natureza típica do espetáculo. Só para lhe dar uma ideia, se lhe perguntar há 100 anos quantos espetáculos havia em Portugal de tauromaquia, normalmente há sempre aquela ideia muito mitificada do passado, que eram milhares e acontecia tudo de uma forma extraordinária. Não se estavam 100 espetáculos em Portugal há 100 anos, imagine-se. Hoje damos à volta de 200. Repare, estamos 100% acima daquilo que era a média há 100 anos. Ou seja, ao contrário do que possa parecer, nós estamos numa grande fase de expansão da tauromaquia nos últimos 20 anos, com oscilações, com vários efeitos, como acabei de dizer. Mas ao contrário do que possa parecer, estamos numa fase de altíssima expansão da atividade tauromáquica. Quanto à questão do país e da liberdade e da intervenção do Estado, claro que discordo, parece-me exatamente o inverso. Primeiro, como acabei de dizer, a cultura não é do Estado. Não lhe cabe ao Estado dizer, primeiro, que práticas culturais existem, como existem, e criar outras novas. Isto é retirado claramente da interpretação da Constituição. Por outro lado, a criação artística é livre, como também a Constituição o diz. Mais que isso, diz-nos o artigo 43, que o Estado não pode programar a cultura com base em critérios ideológicos, outros que sejam. Ou seja, o Estado não só não pode intervir, como depois temos também o 73 que nos diz que todos têm direito à cultura, a obrigação da democratização da cultura e do acesso à cultura, o 78, 1 e 2, é a mesma coisa, mas vai mais longe, porque fala-nos que o Estado, curiosamente, tem a obrigação de preservar a cultura. Então, afinal, o Estado fica onde no meio disto? Então o Estado, na prática, tem uma lógica civilizacional que adquire como própria e impõe aos cidadãos. Isto é claramente contrário àquilo que é a lei, porque a lei diz que a cultura não é do Estado. Mais que isso, é um direito fundamental, e cito aqui Jorge Miranda, enfim, um dos pais da nossa Constituição, que nos diz que os direitos culturais são direitos fundamentais, logo não, são direitos de cada cidadão que não podem ser retirados por terceiros por qualquer tipo de decisão de votação, digamos, esvaziando o efeito na mera questão de votamos, mas votamos para escolher o quê? Os direitos dos outros estão onde nessa decisão? E além disso, ou seja, o Estado não é neutro. É a conclusão que quero aqui sintetizar. O Estado não é neutro na relação com a cultura. O Estado está obrigado não só a não programar, está obrigado a preservar e a agir com os agentes culturais para preservar e dinamizar e dar o acesso e democratizar o acesso de todos à cultura. Obviamente em liberdade e em diversidade, porque a cultura não pode viver num Estado democrático que não seja noutro pressuposto que seja este. Diversidade e liberdade. Por isso a consequência na discussão com o Pedro é esta. Discordamos nas visões de princípio, ou algumas pelo caminho, mas manifestamente a minha conclusão final é, mas no fim está a livre escolha dos cidadãos, a que o Estado está obrigado a respeitar. E o Pedro diz que não, que o Estado deve impor uma visão que tem. Aí veríamos um problema democrático grave. Não, em primeiro lugar, porque o Estado não é uma entidade abstrata que não existe em lado, que paira sobre as nossas cabeças como o monstro do espaguete. O Estado somos nós. Claro. E, portanto, a decisão que o Estado tomaria resultaria de um processo democrático com base na própria Constituição, que tem regras sobre como legislar sobre as variedíssimas matérias em que as pessoas se podem colocar. Agora, os direitos fundamentais não são absolutos. Não há um único direito fundamental que seja absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Mesmo ele tem que ser harmonizado consigo próprio e com outros direitos fundamentais. E é precisamente aí, nesse equilíbrio e nessa harmonização, que há espaço para construírem soluções legislativas diferentes que eventualmente proíbam determinadas práticas tauromáquicas, outras não, com vista a realizar não apenas um direito fundamental, neste caso o direito fundamental à cultura, mas a realizar outros direitos fundamentais, nomeadamente os das outras pessoas, relativamente às quais isto é uma violação da sua consciência individual e relativamente às quais, enquanto contribuintes, também têm uma palavra a dizer sobre aquilo que são atividades financiadas pelo Orçamento do Estado e sobre aquilo a que o Estado deve dar apoio financeiro. Claro está, estamos num dos domínios mais complicados de todos, que é o do apoio às artes. E no apoio às artes,
obviamente há uma componente subjetiva e uma forma difícil de construir sobre como é que se atribuem apoios, mas em que a identificação de determinadas práticas podem ser excluídas do grau de apoio, sim, podem ser excluídas. Com que critério? O facto de elas eventualmente não traduzirem integralmente a correspondência aos valores axiológicos fundamentais da sociedade. Por exemplo, porque é que desaparecem atividades como a matança do porco ou a queima do gato? Que eram atividades culturais em realidade em determinados locais, mas que deixavam de corresponder, por hipótese, a regras específicas sobre o bem-estar animal. E regras que encontramos na própria Constituição sobre a forma como os seres humanos se devem organizar e como se devem relacionar com o meio ambiente no qual estão inseridos. E, portanto, também é um artigo da Constituição e também traduz deveres e direitos fundamentais no relacionamento com o meio ambiente. E, portanto, é da harmonização das duas coisas que se deve procurar uma solução equilibrada. No quadro constitucional atual, acho que é muito difícil extinguir pura e simplesmente toda e qualquer atividade tauromáquica. Assim como seria muito difícil extinguir toda e qualquer atividade, qualquer espetáculo que utilizasse animais. Agora, o que é certo é que tem vindo a ser produzida a legislação, e ainda recentemente, sobre espetáculos, esta dos animais dos circos, que há bocadinho o Daniel citou na intervenção, em que se proíbe a utilização de determinado tipo de animais em determinado tipo de espetáculos, tendo em conta não só os riscos para terceiros, como também o bem-estar desses animais. Portanto, há mais do que justificação jurídica, constitucional, para se poderem construir regimes que acautelem devidamente, dentro do possível, a preservação e a proteção da cultura, mas, acima de tudo, também outros valores constitucionais, cada vez com maior relevo e cada vez com maior impacto argumentativo, nomeadamente estes, em matéria de bem-estar animal, ambiente e proteção e relacionamento com a fauna. Helder, para terminar esta parte do debate, vamos tratar de coisas práticas. Até onde estão disponíveis, cada um dos lados, não é que vocês estejam, cada um de vocês, não estou a falar dos lados, há muitas posições nos dois lados diferentes, até onde estão disponíveis para chegar a uma solução de compromisso? 3 exemplos. Põe a possibilidade de aceitar que haja, como em França, zonas demarcadas onde a tarada se mantém legal, que nessas zonas seja reintroduzido o touro de morte, de ter corridas de touros com velcro, como se falou recentemente, mantendo a simulação. Eu sei que tu vais contestar esta expressão, mas pronto, retirando a verdade, se quisermos, à corrida. Faço uma nota em relação àquilo que o Pedro acaba de dizer na última resposta. O Pedro está na prática a advogar uma imposição de uma ideia de pensamento único ou de politicamente correto, na lógica de que há visões diferentes na sociedade, logo tem que se procurar uma imposição de uma visão. Não, pelo contrário, é o respeito pela diversidade. Isso é que é a própria essência da democracia, é a diversidade e a livre escolha, e não a imposição de uma visão. Não se vê como de outra forma possa ser abordado este tema em democracia. Quanto à pergunta? Quanto à pergunta, já fomos falando sobre ela, manifestamente. Mas eu dei 3 exemplos aqui. A simulação de corrida, a questão do velcro, é uma questão relativamente até anedótica. Alguém no outro dia fazia um comentário, aliás, era o inimigo público, fazia uma análise muito interessante e que dizia, claro, vamos já impor agora nas perdizes, nas leves, nos javalis, para a caça também a seguir, se calhar um dia destes não sei o que vamos fazer com a gastronomia, enfim. Há aqui uma dimensão de que, de repente, o Estado tem que intervir em todas as áreas dos cidadãos, tem que condicionar as escolhas, tem que ser uma espécie de um garante de defesa de algo abstrato em relação àquilo que são os direitos e as escolhas dos cidadãos, e não é de todo isso o modelo que me parece que seja aquilo que é uma democracia plena. Em relação à dimensão de... Às zonas demarcadas. Às zonas demarcadas. Pelo aquilo que eu acabo de dizer em relação àquilo que a Constituição prevê e que a lei em Portugal prevê, não vejo o cabimento legal para essa dimensão, porque, aliás, quando numa primeira fase se tentou atacar os circos os animais no circo, e nesse sentido eu acho que ainda há muito para fazer em relação àquilo que agora é a lei apresentada, se fosse connosco o caminho seria claramente diferente daquilo que está a ser com os circos, porque nós não iríamos tolerar essa intervenção, mas... Quando se tentou fazer isso, claramente os pareceres e as análises jurídicas foram muito óbvias. Não pode haver discrepância, primeiro, no acesso à cultura no território. Não pode haver uma discrepância de neste município eu tenho acesso a uma coisa, naquele tenho a outra, no outro tenho a outra. Isso não pode ser uma regra geral do acesso dos cidadãos à cultura. E, por outro lado, não vejo... O Estado está a pensar reintroduzir os touros de morte em Portugal, já reintroduziu, com as exceções que criou em Barrancos. Há muitos aficionados que gostariam de ver essa possibilidade de termos um modelo francês, não na dimensão da limitação geográfica, mas o inverso, que é exatamente a convivência de todas as formas de tauromaquia. Se calhar, até podia ser a realização plena da ideia do Pedro, que é todas as tauromaquias poderem conviver livremente na escolha dos consumidores. Na prática, como acontece em França. Em França estão-se corridas à portuguesa sem morte do touro, estão-se corridas à espanhola com morte do touro, e depois existem as tauromaquias específicas francesas, que são as corridas holandesas, e também, ou seja, há uma diversidade de tauromaquias,
muito diversas entre si, e isso para mim parece-me que era uma forma de riqueza cultural. Mais alguma terceira versão? Não, eram só três. Eram só três possibilidades. Sim, eu creio que por aqui, ou seja, acima de tudo, não sei se ainda iremos falar mais alguma coisa, mas aquilo claramente que é fundamental é diversidade e liberdade, que é essa a tónica da cultura. Pedro. Eu acho que entre a realidade que temos hoje e a proibição total, existem aqui várias escalas gradativas muito diversificadas e muito caminho para se construir um consenso razoavelmente equilibrado. Pessoalmente, nunca o escondo em nenhum destes debates, eu aboliria as práticas tauromáquicas. Ou seja, não escondo. Portanto, eu acho mais honesto que isto não é possível. No entanto, reconheço que eu não sou o autocrata da esquina que impõe a sua vontade aos outros. Isso sim seria contraditório com uma sociedade democrática. Agora, construir uma solução que procura acautelar dentro do possível a posição de cada um e respeitar os valores constitucionais fundamentais, que não são só o direito à cultura, e ainda para mais o direito à cultura, quando ele tem uma dimensão eminentemente regionalizada e localizada e não traduz hoje, de forma alguma, uma realidade. Podemos depois discutir sobre isso, mas não creio que seja um mito. Acho que, verdadeiramente, hoje a atividade e, digamos, o enraizamento cultural da atividade tauromáquica está bastante regionalizado em determinadas regiões do país, mais do que noutras, e, portanto, este fator não é despiciente na análise, e até indo ao encontro da pergunta que o Daniel faz sobre o modelo à francesa, mas eu acho que, desde logo, antes de se chegar sequer a esse ponto, temos uma outra discussão: qual é o grau de apoio público, seja por via da administração central, seja através do direito fiscal, seja através das práticas autárquicas, que deve existir nesta realidade e qual é que deve ser enquadrado. Há aqui tema para discutir e, portanto, no fundo, se o argumento dos aficionados é, bom, queremos liberdade, com certeza, paguem-na. E, portanto, um desses elementos é válido. E, portanto, este debate pode-se ter em conta e pode-se ter sem o restante conjunto, sem perceber porque é que determinada atividade é incentivada em benefício de outra, e, portanto, um debate a ser tido no contexto em que parcialmente foi agora a propósito do Orçamento de Estado. Outra pode ser a questão de devolver a questão às autarquias locais, portanto, permitir que cada autarquia possa ter um enquadramento jurídico em que decide se o seu território tem ou não atividade tauromáquica, e, portanto, isto não me parece de todo contraditório com os ditames da Constituição em matéria de garantir o acesso a todos à cultura, uma vez que também não é em todos os locais que temos a encontrar todos os mesmos tipos de manifestações culturais, e, portanto, é uma solução perfeitamente viável, até com a vontade expressa ou potencialmente expressa em cada local pelos seus residentes. Depois temos, de facto, a questão de, enfim, não diria necessariamente só do velcro, enfim, terá ficado mais ou menos famoso como o homem do lobby do velcro, porque aparentemente deve ter um mega contrato. Agora tenho imenso cuidado, para tudo que eu uso tem botões, para não usar nada com velcro, não vai ser acusado de estar ao serviço do perigoso lobby do velcro, mas, de facto, a questão do velcro pode-se tentar ridicularizá-lo, porque, de facto, é caricato, mas é uma solução que foi encontrada de forma harmonizadora em dois países que se confrontaram com esta realidade, nos Estados Unidos e no Canadá, perante necessidades das comunidades portuguesas. Enfim, há uma peça muito interessante no New York Times detalhada sobre a realidade na Califórnia, há uma peça do Expresso, dos outros locais, mas, no fundo, procurava responder ao quê? Países que têm legislação muito mais apertada em matéria de bem-estar animal, que criaram uma exceção, reconhecendo não só, e aqui é curioso, não só a dimensão cultural, mas a dimensão religiosa, porque associavam às festividades religiosas nas quais as práticas tauromáquicas teriam lugar, e criaram um regime de exceção, que garante o quê? Que garante que não há o infligir de dor ao animal e que não há sangue nestes espetáculos, e, portanto, mantendo práticas tauromáquicas, enfim, agora poderão dizer torcidas, alteradas, adulteradas, não autênticas, mas ainda assim mais próximo daquilo que é a vontade dos aficionados do que não ter coisa nenhuma, que seria aquilo que vigoraria naquela ordem jurídica, naquele país, de acordo com as regras que ao longo dos anos ali foram evoluindo. Acima de tudo, eu acho que o que quer que se venha a fazer terá de ser sempre de uma forma gradual e responsável, mesmo eu que advogo o fim destas práticas, assim como acho, por exemplo, que é quase tão gritante um golfinho estar preso num local, afastado um animal eminentemente comunitário, estar afastado da sua comunidade e estar preso num tanque todos os dias, ou seja, causa-me o mesmo grau de angústia, quase similar ao nível do grau de, agora uso a mesma expressão com propriedade, sofrimento que pode estar assim a infligir. Portanto, eu não sou seletivo e não vou buscar isto porque tomo de ponta a questão da tauromaquia, é uma questão que vejo sempre que podemos prescindir de infligir dor ou sofrimento, devemos fazê-lo. Agora, o que é que se venha a fazer? Deve-se fazer de forma gradual, adaptado, com períodos de transição, apoiando a reconversão, apoiando as pessoas cuja vida, cuja atividade económica disto depende e que tem que ser, por isso, protegidos e salvaguardados. Repare-se,
Ou seja, também fica muito claro a dimensão, digamos, hipócrita e tática que o Pedro está aqui a defender e que já defende há muitos anos. Na prática eu quero abolir, mas não posso abolir, então vou arranjar uma forma de destruir para se abolir a seguir. Na prática, ou seja, mais vale... É a democracia. Mais vale, eu sei que não tem... Sim, claro, mas mais vale ser direto e defender imediatamente a ideia, eu quero destruir e vou tentar fazê-lo da forma toda que possa. Isso é o que está inerente à sua posição. À posição do Pedro. Eu respeito essa diversidade e essa posição, perfeitamente. Agora, nós não... Hipócrita é dizer o contrário. Nós não aceitaremos... Pedro, não interrompa. Pedro, é no sentido... Estava só civilizadinho, só que alguém disse a palavra hipócrita. Eu levo um bocadinho a peito. E por isso é que estou só a sublinhar... Mas também já usou palavras que eu tive que estar calado. Estou só a sublinhar este ponto. Não, esta foi a domina. Por isso é que eu estou só a sublinhar. Estamos mesmo a chegar ao fim. Estou só a sublinhar este ponto, que é... Eu acho que, não sério, seria dizer, não senhor, eu fico-me satisfeito com o velcro, não fico. Pedro, já está, tudo está certo. Mas a questão é que na prática está a vender gato por lebre, quer vender velcro para alcançar proibição. E isso é que é desonesto nessa dimensão. Não é que não seja escondido, mas é hipócrita e desonesto, além de que isso é claramente uma tentativa. Vamos evitar os adjetivos. Certo, já houve alguns postos pelo caminho que eu tive que me conter para não falar sobre eles. Mas... sobre a questão fiscal também. Sobre a questão fiscal e sobre a questão daquilo que pagar. Não é que nós pagamos. É que, ao contrário daquilo que está a ser dito, ou seja, primeiro, a tauromaquia total do Ministério da Cultura, apoios da tauromaquia do Estado Central são 0 para a tauromaquia. Porquê? Ela vive discriminada hoje. Com que fundamento? Depois, apoios que existem à tauromaquia, na realidade, existem alguns apoios municipais de um valor absolutamente irrisório, tendo em conta os orçamentos e a escala daquilo que estamos a falar. Sendo que falamos de um dos eventos que na maior parte destes municípios em que eles se realizam, são dos eventos de maior escala, de maior envolvimento económico e de maior retorno económico, ou seja, são claramente os investimentos de custo-benefício que mais benefício trazem aos municípios. E mais do que isso, são claramente respeitadores desta diversidade de acesso à cultura, porque era só o que faltava, é que agora tivéssemos os municípios a escolher, aqui dá-se touradas, ali só se dá circos com cães, além só há teatro contemporâneo, no meu município, eu como não gosto de teatro moderno ou de arte abstrata, aqui só pode haver romantismo para trás. Mas que democracia é esta? Aquilo que me perturba naquilo que o Pedro acaba de dizer não é a lógica da diversidade ou da discordância, é a lógica de que a ideia, se há discordância, temos que caminhar para um ponto qualquer para impedir aquilo que se está ou a liberdade da escolha, ou seja, tem que haver sempre uma terceira possibilidade que é inutilizar de alguma maneira ou inviabilizar a liberdade dos outros. E é esta dimensão de deturpação ou de terraplanagem da liberdade que me parece gravíssimo. Estamos a falar de liberdade de acesso à cultura, liberdade de empresa, liberdade criativa ou de criação artística. São um conjunto de valores constitucionais e não só, que são profundamente feridos e que eu não percebo como é que democraticamente se podem defender. Agora vamos passar para as fases das perguntas. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Peço 4 coisas. É que se identifiquem antes de falarem, que sejam mesmo perguntas. Eu vou interromper intervenções, portanto fica já aqui, eu vou interromper democraticamente qualquer interrupção e não valem intervenções que acabam com um ponto de interrogação, é para fazer perguntas. Não é? Peço que cumpram, como eu pedi desde o princípio, as regras de educação e civilidade que eu pedi aos intervenientes. Correu muito bem até aqui e queria mesmo conseguir chegar ao fim com o que tentámos, e que sejam suficientemente curtos para permitir que o máximo de perguntas possam ser feitas e as respostas possam ser dirigidas. Eu vou começar por pedir para dirigirem perguntas a pessoas. Portanto, eu vou começar por pedir 2 perguntas para o Hélder. Quem tenha perguntas para fazer para o Hélder, que peça para fazer a pergunta, e eu faço 2 perguntas e depois ele responde, e depois será a vez do Pedro. Hélder, falava há pouco dos apoios que são concedidos à tauromaquia. Hélder Vasco, também, o meu nome, Hélder Vasco. Nós, quando assistimos a espetáculos de música, a futebol, podemos ver uma série de marcas comerciais associadas a esse tipo de espetáculos. Relativamente à tauromaquia, e corrija-me se eu estiver errado, Hélder, tem alguma dificuldade, ou parece ser mais difícil, ver a associação de marcas comerciais ao espetáculo tauromáquico? Isto corresponde à verdade? E se sim, acha que isso tem impacto relativamente à visibilidade das touradas na população em geral? Muito obrigado. A segunda pergunta para o Hélder. Boa noite. O meu nome é Cristina Galveia e queria perguntar ao Hélder se acha que a violência que existe entre os seres humanos, se já não é suficiente para ser
replicada, macaqueada, de uma forma artificial entre um ser humano e um animal de uma forma completamente desnecessária. Helder, portanto, peço para responderes às duas perguntas e depois o Pedro pode fazer algum comentário. Ok. Se quiser. Em relação às marcas, há uma presença menor nos últimos anos de marcas, também porque tivemos aqui uma alteração de contexto comunicacional que permite uma relação diversa, ou seja, hoje em dia é muito fácil chantagear uma marca por qualquer grupo de pressão. É a coisa mais fácil do mundo. E, sobretudo, as marcas não querem, obviamente, ter qualquer tipo de polémica associada, seja qual for. Nem que seja 20 pessoas organizadas, sejam 100, 200, 1000, o que seja. Há uma lógica muito taticista das marcas em relação a isso. E muitas das vezes, muitas dessas marcas, com essa atitude, estão até a ferir os seus próprios interesses, tendo em conta os segmentos, porque estamos a falar em Portugal, afirmam-se aficionados, isto é uma sondagem feita pela Eurosondagem, afirmam-se aficionados cerca de 1/3 dos portugueses, ou seja, 3,3 milhões mais ou menos de portugueses, sendo que já agora importa dizer que por ano vão a praças em Portugal em redor de 400 a meio milhão nos últimos anos de aficionados, sendo que se juntarmos a estas tauromaquias de rua, falamos em redor de 3 milhões de pessoas envolvidas em espetáculos tauromáquicos de uma forma global. Aquilo que acontece é que, obviamente, há estes grupos de pressão que facilmente conseguem colocar as marcas à defesa. E por isso as marcas preferem sempre ter uma atitude, muitas das vezes, de defesa e de retração do que de assumir, muitas das vezes, as suas posições. Querem, na prática, agradar a Deus e ao diabo e, no fundo, acabam por não agradar a ninguém. Nós, às vezes, que falamos com algumas marcas e costumamos perguntar-lhes: mas alguma vez teve algum impacto na sua receita por ter apoiado algum tipo de espetáculo tauromáquico? E a resposta é sempre unânime: nunca houve qualquer impacto. Ou seja, falamos aqui de uma dimensão, impacto no sentido negativo. Positivo poderá haver também. Ou seja, é claramente uma dimensão comunicacional nova, onde obviamente falamos aqui das redes sociais, onde hoje é tudo muito fácil de criar pressões às marcas, e as marcas normalmente têm uma atitude relativamente... Enfim, não quero qualificá-la com um adjetivo, mas acabam por se retrair nessa presença. Ultimamente temos criado um pouco uma dinâmica de voltar um pouco a dar algum apoio a algumas marcas para perceberem que claramente a sua associação à tauromaquia lhes é vantajosa e não tem qualquer problema, e temos tido bons resultados nessas iniciativas. Eu creio que a tendência será para havermos mais algum regresso das marcas à tauromaquia. Quanto à segunda pergunta? A segunda pergunta, em relação à questão da necessidade ou não, quando o Pedro, por exemplo, fala que um motivo atendível para a realização de um espetáculo em que possa haver algum tipo de dor envolvido, espetáculo ou atividade humana, como eu falei há pouco, pode ser rituais religiosos, a gastronomia ou o que seja, eu acho que o fundamento que o Pedro defende e aceita, como por exemplo a alimentação, eu acho que é exatamente o fundamento mais fraco possível de invocar numa sociedade humana. Porque comer é algo que nos caracteriza, quer a nós, quer aos animais, é algo absolutamente primário e básico. Ou seja, tendo em conta os motivos que possam ser atendíveis para a realização deste tipo de espetáculos ou atividades que envolvam a morte de animais ou outro tipo de práticas, comer e alimentar-nos é uma prática absolutamente primária e básica de qualquer ser vivo. Quer um cão, quer um gato, um humano, um leão, um tigre, uma zebra, o que seja. Ou seja, não é esse o motivo que nos distingue e não parece que seja um valor valioso nesta análise. Aquilo que para nós, da nossa visão, é muito mais valioso é exatamente, e aquilo que expressa manifestamente uma postura de superioridade, aqui digo superioridade não é no sentido de ser mais que os outros, mas caracteriza profundamente aquilo que é ser humano, é sermos seres culturais. E quando nós trazemos para a prática cultural um animal e nos envolvemos com ele, com esse respeito cultural e tornando parte dessa prática, nós o que estamos a fazer é exatamente o inverso, é dar-lhe um estatuto ainda mais elevado. É na prática aqui às vezes um contrário daquilo que se fala com o animalismo, que na prática iguala o homem e o animal, nós não fazendo uma prática animalista, porque obviamente nós somos humanistas, claramente é a nossa matriz de valores, mas sim uma valorização deste animal. Os touros têm nome, têm reputação, ficam na memória, ficam na história. São animais que saem dessa ideia de anonimato industrial ou massiva dos animais. Eles têm um tratamento junto dos humanos na tauromaquia prestigioso e de respeito. Essa é a forma como nós o fazemos. E por isso é que eu estou a dizer que é atendível, para justificar a tauromaquia, um princípio cultural em relação a uma mera questão alimentar. Eu acho que é muito mais atendível legalmente um fator cultural do que um fator alimentar de base. Queres fazer algum comentário? Muito telegraficamente, o meu ponto há bocado era precisamente o inverso. Mesmo num fator alimentar, por hipótese, reconhece que estando ao nosso alcance eliminar a dor, é essa a regra que vigora. E, portanto, a ideia de que, num contexto em que não existe um elemento de necessidade
Depois pode ser discutível se o plano alimentar é ou não ainda uma necessidade. Também se poderia ir por aí. Ou a cultura também. Mas efetivamente, o ponto não é esse. Nós temos imaginação, intelecto, razão, capacidade de superar essa necessidade e substituir a dor infligida ao animal por uma alternativa. O ponto é, o que denoto no debate é uma inflexibilidade total e admitir que esta prática não possa evoluir como evoluíram tantas outras, que ao longo dos vários séculos, ao longo dos milénios, foram permitindo ao ser humano libertar-se da carga, da dependência da força bruta, substituindo-a por outra coisa, enfim, hoje ainda para mais, com meios tecnológicos que nunca estiveram ao nosso alcance, para poder produzir e realizar de uma forma, pronto, poder-se dizer, não é natural, é artificial, falta o elemento da verdade. Tem muitas consequências para lá disso. Eventualmente sem esse elemento. Mas pronto, caramba, temos pena, mas eu acho que é realizável e é atendível face à vantagem que seria do outro lugar. Depois, deixa uma notinha rapidinha. Eu não sei, o Helder usou a expressão de chantagear. Eu acho que também, desse de barato, e reconheça-se que algumas marcas podem não querer, pura e simplesmente, estar associadas a uma prática que entendem ser violenta. Portanto, eu acho que isso também é um fator que justifica e que pode explicar, assim como se acompanha um desligar ou um menor interesse do que há uns anos, em geral na sociedade, sobre a atividade tauromáquica, é natural que também as empresas o acompanhem. Portanto, eu não penso que seja uma questão de chantagear, eu penso que é uma mobilização de sociedade civil que é legítima. Eu acho que se as marcas também sentissem que do outro lado tinham um respaldo num público e numa receptividade grande e, portanto, teriam aí uma decisão economicamente racional a tomar, eu acho que eles tomam aquela que também é racionalmente económica e isso também nos diz alguma coisa sobre onde é que a sociedade está Os politicamente corretos, infelizmente. Duas perguntas para o Pedro. Muito boa noite, meu nome é João Galrinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Pedro Delgado Alves. Se o doutor entende que, nos mesmos termos que a Ministra da Cultura, que a questão das touradas é uma questão de civilização, e se não acha que o uso desta expressão foi manifestamente exagerada e que, pelo menos no meu entender, questões de civilização são questões relacionadas com os direitos humanos. Por exemplo, a aprovação de legislação relacionada com direitos humanos, por exemplo, a abolição de escravatura, a abolição de práticas desumanas em geral. Se não acha que isto veio colocar, independentemente daquilo que a Ministra ache, eu gostaria de perguntar qual é que é a posição em concreto do Dr. Pedro Delgado Alves relativamente a esta questão. No fundo, se não acha que poderá ter havido um manifesto exagero no uso da expressão da parte da Ministra e que, usando outros termos, talvez o debate pudesse fluir para outros lados e de forma um pouco mais pacífica, digamos assim. Muito obrigado. Mais alguma pergunta para o Pedro? Queria perguntar ao Pedro qual é o ponto de situação da proposta que está a pensar apresentar sobre o uso do velcro, não é? Aquele que é subsidiado. E o ponto de situação e se acha que isso poderá de facto ir para a frente e ter alguma viabilidade. Muito obrigado. Pedro. Muito obrigado. Quanto à primeira questão, eu vou também ser absolutamente claríssimo. Acho que é uma questão civilizacional. Portanto, eu diria que concordo totalmente com o que disse a Ministra. No entanto, o debate fundamentalmente ali era um debate de fiscalidade. Eu acho que havia argumentos diferentes para se poder construir a mesma, ou seja, para chegar ao mesmo resultado, tendo em conta que o que estava ali em causa era qual é a forma como, através de um incentivo fiscal ou de uma escolha da taxa, se opta por apoiar uma determinada atividade ou não. Mas eu acho que de facto é civilizacional, porque na leitura que faço, não circunscreve apenas a questões relevantes como essas a forma como uma sociedade se apresenta ou como uma civilização se constrói. Há uma frase do Gandhi muito batida, às vezes é apócrifa, nem se tem certeza se é dele ou não, mas muito daquilo que pode refletir uma sociedade é a forma como trata, como se relaciona com os animais, como se relaciona com quem, aqui o quem, enfim, não estou a subjetivizar nem a personalizar, mas como se relaciona perante seres sencientes, como se relaciona com outros seres vivos, como se relaciona com a natureza que o envolve. E, portanto, retirar o sofrimento, a dor e esses elementos e criar o bem-estar tanto maximizado, eu acho que é um elemento e um traço civilizacional relevante e, portanto, não me custa nada dizer que concordo com a forma que foi dito. Agora, de facto, ali, o debate era outro, era uma coisa até habitualmente mais monótona do que esta. Também teve um condão de chamar a atenção dos portugueses para a eventual irracionalidade de muitas das opções de colocação de produtos
nas taxas intermédia ou na taxa mínima do IVA, ou seja, eu acho que alarga o debate depois as reflexões que se foram fazendo, porque é que temos este IVA tanto e aquele a colar noutro valor. E, portanto, eu descobri que a pornografia estava nos 23 e continua nos 23, por exemplo. Também bem, vou fazer um movimento, também, mas isso fica para também reflete, não, também reflete tanta coisa. E, portanto, para ver também o direito fiscal não é assim tão monótono. Na minha opinião, reflete até coisas preocupantes. Eu sobre isto, como não é sou doutorada, posso dar a opinião. Reflete coisas preocupantes sobre o olhar puritano do Estado sobre mas é outro assunto que não é este, por isso é que eu aqui posso opinar. Quanto à famosa proposta do velcro, é um daqueles casos em que, claramente, a notícia empola muito mais o estado de desenvolvimento da coisa daquele em que ele se encontrava. Verdadeiramente, tinha trocado impressões e tenho andado a trocar impressões com outro colega, o Tiago Barbosa Ribeiro, sobre este tema, há algum tempo já, na sequência de uma pergunta que o Expresso na altura fez sobre o que é que iria... Porque estavam a fazer uma reportagem sobre a Califórnia, perguntaram o que é que achava, e disse, olha, por acaso estamos duas pessoas a falar sobre isso, também já falámos informalmente no grupo parlamentar, mas nem sequer existe um projeto no sentido de haver um articulado com solução, portanto estamos numa fase muito mais embrionária do que isso. No entanto, enfim, face ao debate que se provocou, o que estamos a pensar fazer é, durante 2019, pelo menos promover uma discussão pública alargada, poder recolher contributos, poder de facto ver como é que funciona nos locais em que ela existe. A legislatura também está a entrar na reta final e, portanto, não sei se haverá oportunidade para ainda, até ao final da sessão legislativa em curso, ainda poder retomar um tema, mas é seguramente matéria à qual, enfim, se tiver a oportunidade, gostaria de facto de traduzir isto num projeto de lei, porque pode ser uma solução compromissória, volto a dizer, e não é para enganar ninguém. Vamos ver, se eu puder ter uma solução que é menos má do que aquela que existe agora, claro, prefiro essa a não conseguir coisa alguma que seria a extinção da atividade. Eu acho que isto não tem hipocrisia, nem tem cinismo, nem estou a enganar ninguém. Acho que enganar alguém seria dizer o contrário, era fingir, não, isto é o meu objetivo e depois fico por aqui. Não, mesmo que conseguisse aprovar uma proposta de velcro, muito provavelmente isso não me satisfaria e eu acho que é a forma mais transparente de abordar o tema. Deixa-me só uma nota muito rapidinha. É interessante, é que estes debates não são sequer novos. Entre 1836 e 37, a tauromaquia esteve abolida em Portugal na sequência de um decreto do Passos Manuel. Ao longo de todo o século XIX, houve inúmeras iniciativas, mais de 10, de pares do reino, de deputados que foram fazendo propostas a este nível. Um colega meu, Diogo Leão, que também é deputado na Assembleia, ofereceu uma prenda de Natal excelente este ano, que foi uma representação da Sociedade Protetora dos Animais à Câmara dos Deputados em 1925, com argumentário no sentido da abolição da atividade tauromáquica. Portanto, é um debate que acompanha a sociedade portuguesa há muitos anos, não é sequer uma coisa nova e que bem demonstra que estamos longe de um unanimismo e de uma ideia de um reconhecimento quase vibrante e intrínseco da alma portuguesa e da adesão à realidade tauromáquica, porque ela é evolutiva e, portanto, eu acho que um dia deixará de fazer parte da cultura portuguesa, mas isso não reparem, não tem mal nenhum. Há um conjunto de coisas horríveis que deixaram de fazer parte das culturas de inúmeros países e eles passaram a viver melhor. Não estava a querer aqui sublinhar o caráter horrível, não era o meu objetivo, era hiperbolizar intencionalmente, mas acho que até tenho sido bem comportado e isso o pior que eu disse neste debate foi horrível. Acho que nós estamos mal todo. Eu ia perguntar se querias comentar, mas fiquei com a certeza que só 3-4 notas. Cabe-nos a nós, obviamente, defender que isso não aconteça e que a liberdade de escolha impere sempre, aliás, como se costuma dizer, onde existe a dúvida ou a discordância, que permaneça a liberdade. Esse é exatamente o valor fundamental do humanismo e das sociedades democráticas. Mas, por outro lado, trazer exatamente... Não queres dizer qualquer coisa, comentas o que tu quiseres, mas não queres dizer qualquer coisa sobre esta história, da história dos proibicionistas? Eu ia dizer exatamente isso, ou seja, ao contrário do que se possa pensar, os temas não animalistas, o animalismo é uma corrente que na prática entra pelo fim do século XX e pelo século XXI no Ocidente, mas as relações taurinas e antitaurinas são seculares, são de toda a vida. Durante toda a vida houve sempre uma ideia de pessoas que gostavam de corridas, pessoas que não gostavam de corridas, e isso está espelhado na quantidade de literatura, de relatos, de críticas, de projetos de lei. O século XIX... Encíclicas, bulos papais... Sim, a primeira tentativa. Aliás, ao contrário do que possam pensar, já existiram até hoje, e em regimes, obviamente, absolutos, onde as leis eram ditadas de uma forma bem diferente do que é hoje, a festa já teve inimigos poderosíssimos. No entanto, há uma pergunta que nos temos sempre a fazer. Pio V tentou exatamente o Papa que uma bula, claro que não era por razões animalistas, não era pelo animal, tratava-se de salvar as almas cristãs, de morrerem, que achavam eles, de uma forma inútil, que era numa mera espetáculo tauromáquico, ou numa largada de touros, e alguém ser corneado e morreu, perdeu-se uma alma cristã. Esta era a lógica dessas proibições. E que sempre foi esta lógica até as sociedades protetoras dos animais, que vem do contexto anglo-saxónico inglês, no século XIX. E por isso é que de repente explodem os projetos de lei à Câmara dos Pares, início do século, sendo que as corridas todas estiveram proibidas durante 9 meses, durante basicamente o inverno, não havia corridas em 1937.
Mas a proibição rapidamente levantada e foi a única proibição que existiu até hoje efetiva de tauromaquia em Portugal. Mas o tema é muito diverso e é historicamente muito longo. Mas também é muito interessante pensar que, apesar disso, a pergunta é: mas que raio tem esta gente e esta prática cultural que ela volta sempre? É uma coisa incrível. Reis, papas, bispos, legisladores, tantos já passaram contra a tauromaquia, mas nunca conseguiram passar a tauromaquia para a história, que é exatamente aquilo que o Pedro tenta, na contemporaneidade, fazer. Eu acho que a resposta é muito simples. Estamos a falar de valores, de liberdades, de identidades, de crenças profundas, de relações do homem com a natureza, de relações do homem com a terra, e ao contrário do que se possa pensar, de uma relação equilibrada, sustentável e virtuosa do homem com os animais e com a natureza, que está tão profundamente ligada. E aí concordo com o Daniel quando diz que a grande ameaça pode vir exatamente... Não me cites, hoje não podes citar. Não posso, uma pena, mas pronto. Cito aqui que a ideia é exatamente de que a grande transformação virá da urbanização da sociedade e da perda dos valores que vêm da natureza e da ligação direta da ruralidade, não dos valores rurais, eu não gosto dessa expressão de maneira nenhuma, mas dos valores de ligação à natureza e à terra, que na cidade se tendem a dispersar, ou então se criam certos mitos, como há pouco falava, sobre aquela lógica mitificada da natureza e da relação do homem com os animais. Mas, mais uma vez, voltamos sempre ao mesmo ponto, e aquilo que para nós é sempre incompreensível, e é interessante se falar aqui frente a frente com o Pedro, é esta lógica de senha persecutória contínua. Como se houvesse a ideia de que do outro lado está um conjunto de bárbaros que eu tenho de alguma maneira de tentar domesticar e controlar de alguma maneira. Eu não consigo conceber, na minha visão de sociedade, a ideia que eu é que tenho que impor aos outros visões de consenso a outras. Porque a ideia de visão de consenso é ir para a terra de ninguém, que é aquela terra em que não se agrada a uns nem a outros e ficamos na terra de quem? E a pergunta também é, mas tem que haver consensos? Não, tem que haver a liberdade. É exatamente o inverso. Aquilo que tem que existir numa sociedade como a nossa, democrática, um Estado de Direito no século XXI, é exatamente liberdade. A capacidade de escolher, de ser plenamente cidadão e de fazer as suas escolhas em liberdade. Isso é o valor maior. E na tauromaquia, por isso é que eu pouco também dizia, que claramente hoje em dia a tauromaquia está a assumir um papel muito importante nos debates democráticos nas nossas sociedades, na relação entre os homens e com os animais também, porque ela traz uma das margens de discussão da liberdade humana e da tentativa, curiosamente contemporânea, porque ao contrário do que se possa pensar, nós não estamos hoje mais próximos com este tipo de ideias de limitação, de transformação, de imposição do Estado aos cidadãos, nós não estamos mais próximos do maio de 68, por exemplo. Nós estamos muito mais próximos de uma caça às bruxas, andamos para trás para Salem. Ou seja, a ideia de que o diverso, o diferente, tem que de alguma maneira ser coortado. E isso é tão estranho que, estando nós a avançar na democracia, a avançar no século XXI, e estamos de repente a incutir um conjunto de valores de regresso e de retrocesso da relação com o outro, e aqui o outro humano. É algo muito estranho e por isso nós dizemos que na tauromaquia nós não defendemos nem toureiros, nem espetáculos, nem economia. Defendemos isso a seguir claramente. Mas a primeira coisa que nós defendemos é manifestamente direitos e liberdades aos cidadãos, para gostarem de touros e para não gostarem de tauromaquia também. Pedro me perguntou se podia dizer qualquer coisa. Só quero dizer uma coisa, curtíssimo. Para isto não se eternizar. É muito curtinho. Genuinamente, eu só queria que não fizessem mal aos bichos para se divertirem ao fazerem metáforas sobre o homem e a natureza. E nós só queremos preservá-los, criá-los com bem-estar e criar riqueza e cultura. Não é nada. Muito bem, acabámos este debate vivos, correu, acho eu, muitíssimo bem. Eu gostei muito mais, sou suspeito, mas gostei muito mais de ouvir do que qualquer debate que tenha ouvido até agora sobre tourada, com pessoas a gritar bastante as suas certezas. Tive que me aguentar muito para não dar opiniões, que tenho muitas sobre este assunto, acho que consegui também fazer um debate equilibrado. Agradeço muito terem vindo aqui quase em vésperas de Natal e nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.